eu sou a Dani. Hoje eu vou falar para vocês sobre low carb e sobre a consequência do carboidrato no nosso organismo. Fica aí com a gente que você não vai se arrepender. Bom, na verdade assim, tudo que nós somos, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida tem muito a ver com o que a gente ingere, com o que a gente come. Porque a nossa alimentação, ela causa problemas no nosso organismo, às vezes super silencioso, mas que tem consequências. A má alimentação causa doenças, a má alimentação causa sobrepeso, a má alimentação causa distúrbios mentais, às vezes a gente está desanimado, com um começo de depressão, preguiça, todas essas coisas elas também são causadas pela má alimentação. A gente acha que não, né? A gente acha que a alimentação é só um complemento para a gente poder sobreviver, mas na verdade a alimentação é uma coisa muito importante. E a gente vê a alimentação errada, de forma errada, a gente vê o alimento de forma errada. Muitas pessoas estão acima do peso, com sobrepeso, com obesidade, porque vê o alimento de forma errada. Usa o alimento para se promover, para se realizar. Eu consegui conquistar tal coisa, então eu vou comer chocolate para me parabenizar. Ou então, ao contrário disso, uso o alimento como forma de punição. Eu tô triste, eu tô magoada, eu tô depressiva, então eu vou comer, vou comer, vou comer. E na verdade a gente não pode ver o alimento dessa forma, porque o alimento ele compõe uma grande parte da saúde do nosso corpo. E a gente tem que ver o alimento como nosso aliado, né? A gente não pode ver o alimento como algo que faz mal pra gente, que prejudica, que faz engordar, que faz... Então a gente tem que mudar o nosso pensamento em relação ao alimento e à alimentação pra gente começar a ter uma vida realmente saudável. Um estilo de vida saudável, ele começa a partir de uma alimentação saudável. Então, se eu começo, quero mudar de vida, quero emagrecer, quero, enfim, né, quero ter uma vida extraordinária em todos os campos da vida, né? Quando a gente fala em todos os campos, a gente fala o emocional, o espiritual, a saúde, o mental, o social. Então, eu quero ter uma vida alinhada, um equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Eu preciso começar pela minha saúde, porque se eu começar pela minha saúde eu vou ter mais disposição, se eu começar pela minha saúde eu vou ter mais energia, eu vou ter mais vontade, enfim. Um estilo de vida saudável começa pela nossa saúde. E a má alimentação que a gente vai adquirindo, que a gente foi adquirindo com o tempo, ela compromete a nossa qualidade de vida. Então, de tempos para cá foram surgindo comidas rápidas, industrializadas, e que fizeram com que a gente tivesse praticidade nessa alimentação, porém não qualidade. Então a praticidade ela veio para tirar a qualidade da alimentação. Então com a correria do dia a dia a gente acaba optando por uma coisa que está lá embalada, que é só chegar em casa e esquentar, um enlatado, um industrializado, e isso fez com que a gente ao longo do tempo fosse perdendo a saúde. Então eu tenho minha geladeira com várias coisas para eu comer, eu vou lá, abro a geladeira e como a hora que eu quero. Então, isso também é uma coisa que, se a gente for analisar os nossos antepassados, eles não tinham a geladeira, eles não tinham alimento disponível o tempo todo e tinham uma saúde boa, porque eles tinham energia, eles tinham disposição para sair para caçar, mesmo que eles ficassem alguns dias sem comer. Enfim, a gente foi, ao longo do tempo, adquirindo uma má alimentação e essa má alimentação causou uma má qualidade de vida pra gente no decorrer desses anos. O nosso corpo ele é uma máquina, vamos imaginar que o nosso corpo ele é um computador. Então ele funciona perfeitamente. O computador ele vem, quando você compra ele vem zerado, né? Ele vem super potente, ele vem super... além da potência ele vem assim limpinho, sem vírus, sem nada. E aí o que vai acontecendo? Você vai colocando as coisas dentro dele. Se você coloca os programas certos, usa ele da forma correta, ele vai funcionar perfeitamente sempre. Agora, se você começar a colocar programas que venham carregados de vírus, venham carregados de coisas ruins, já vai comprometendo o funcionamento desse computador. Então, o nosso corpo é exatamente igual. Se a gente usa os combustíveis corretos para o nosso corpo ele é capaz de fazer desintoxicação sozinho, de se hidratar, da gente bebendo água, de ele trabalhar
de uma forma correta. Então, assim, se a gente coloca os combustíveis certos, ele vai se desintoxicar, ele vai se limpar, ele vai ter o funcionamento correto do intestino e das outras coisas. E agora, porém, por outro lado, se a gente colocar alimentos que não fazem com que esse computador maravilhoso que é o nosso corpo funcione de forma correta, ele vai começar a inflamar, vai começar a causar algumas doenças que a gente acha que não tem a ver com alimentação, mas tem muito a ver com alimentação, sim. Então, assim, na verdade é isso. O nosso corpo ele é comparado com um computador, porque quando a gente vai colocar o combustível nele, a gente coloca o combustível correto, ele vai funcionar de forma correta. Se a gente coloca o combustível errado, ele vai funcionar de forma errada. Tem estudos que dizem que o câncer é ele é desenvolvido através da alimentação. Tem estudos que dizem que o câncer ele tem uma grande influência no emocional, né? Quando a pessoa guarda alguma mágoa, alguma coisa, ela consegue desenvolver essas células cancerígenas, e outros dizem que o alimento para o câncer é o açúcar. Tem alguns médicos que eu sigo que eles dizem que o alimento o que alimenta a célula do câncer é o açúcar. Então todos nós temos a célula do câncer dentro da gente. Só que em algumas pessoas essa célula se desenvolve e aí desenvolve a doença, e em outras pessoas essas células ficam lá quietinha para sempre. Então não tem ainda um estudo muito específico falando como é que é desenvolvida essas células, mas alguns dizem que é o emocional e outros dizem que o açúcar é o principal ativador dessas células cancerígenas. Então, se a gente estiver com o corpo e com a mente equilibrada, a chance de a gente ter câncer é muito menor. Então, a gente colocando esse combustível errado no nosso organismo, a gente causa diabetes, triglicérides alto, colesterol e várias outras doenças relacionadas à saúde, à alimentação, que a gente acha que não tem nada a ver. Então, se a gente tem equilíbrio, corpo, mente, saúde, espírito, dificilmente a gente vai ter esse tipo de doença. Tem um médico que eu sigo que ele diz que todos nós praticamente somos diabéticos. Se não toda a população, pelo menos 95% da população somos diabéticos e não sabemos. Que a medicina reconhece a diabetes como sendo uma doença a partir de quando o exame de glicemia dá acima de 126. A pré-diabetes eles consideram de 110 a 125 e a pessoa que tiver a glicemia abaixo de 99, ela é uma pessoa normal. Porém, esse estudo ele é um pouco contraditório. Ele diz que a diabetes, para ser considerada como diabetes, na parte fora da medicina, ela estando acima de 80, a gente já tem a diabetes dentro da gente. Porque a diabetes ela demora anos para aparecer. Na medicina, o 126 lá que a medicina reconhece, ela demora alguns anos para acontecer, para aparecer no exame, mas já está rolando um processo dentro da gente que já diz que a gente já tem uma predisposição muito grande para ter diabetes e já um começo de diabetes. Então, assim, quando a glicemia está com 80 e a insulina 3 unidades, ele fala que a gente já tem a diabetes dentro da gente, que a gente já tem que fazer algumas mudanças para poder reverter esse quadro. E reverter, uma outra coisa que o nosso organismo faz perfeitamente, ele reverte, ele reestrutura. Por exemplo, se você está com algum problema de saúde, em alguma célula, em alguma coisa, ele regenera. Nosso organismo, como eu falei, ele é um computador maravilhoso e é só a gente colocando os combustíveis certos dentro dele, ele já faz uma regeneração, ele já tem a capacidade de fazer a própria cura ali a partir do problema que a gente tem. Então ele é um organismo que ele se regenera, como se a gente colocasse um antivírus lá dentro dele e ele, a partir desse antivírus, começasse a se corrigir, a colocar as coisas no eixo e se regenera. Então o nosso organismo é maravilhoso por conta disso. A diabetes tipo 2, que é essa diabetes que a gente vai falar, que se desenvolve a partir da alimentação, ela tem cura. E a gente vai falar agora mais pra frente, daqui a pouquinho, sobre isso. A diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune que o nosso próprio organismo faz com que
o pâncreas pare de produzir insulina. Não tem uma explicação muito lógica, mas normalmente a pessoa que tem a diabetes tipo 1, ela já nasce com essa doença, né? Ela já nasce com a diabetes, ela não se desenvolve no decorrer dos anos e com uma alimentação como a diabetes tipo 2. E é um problema que o próprio organismo ali, de alguma forma, faz com que o pâncreas pare de produzir insulina e aí a pessoa tem a diabetes praticamente a vida toda. Então a diabetes tipo 1, ela realmente é uma doença já crônica, né, vamos dizer assim. Já a diabetes tipo 2 não é uma doença que a gente desenvolve ela conforme o passar dos anos e com a má alimentação. Então vamos lá, eu vou explicar agora um pouquinho de como que essa diabetes é desenvolvida, como é que ela surge aí no nosso organismo. Bom, então eu vou falar sobre o vilão da história. Muitas pessoas fizeram a gente acreditar que o vilão era a gordura, né? Que a gente come gordura, a gordura faz mal para nossa saúde, a gordura causa colesterol, a gordura faz isso, a gordura que faz aquilo. Mas, na verdade, já muitos médicos, isso não sou eu que falo, tá, gente? Eu só tô aqui para repassar as informações, as coisas que eu aprendo para vocês. E eu tenho estudado e pesquisado muito. E o vilão da história, na verdade, é o carboidrato, não é a gordura. Porque, primeiro, a gordura ela não vira gordura dentro do nosso organismo. Quando a gente ingere a gordura, ela não vira gordura. O que vira gordura, posteriormente de todo um processo, é o carboidrato. E agora eu vou falar como que é que o carboidrato age no nosso organismo. Então vamos lá, eu ingiro carboidrato. Esse carboidrato, ele vira dentro do meu organismo, ele se transforma. Assim que eu ingiro carboidrato, principalmente porque tem alguns carboidratos que têm uma digestão mais rápida do que outros, então esses que têm a digestão mais rápida, eles automaticamente viram glicose no nosso sangue. Então essa glicose, ela vai para o pâncreas e ele produz uma insulina que a insulina tem como objetivo ou como trabalho, função, posso dizer assim, levar toda a glicose que tem dentro do sangue, né? Imagina, entrou lá o carboidrato, ele virou açúcar dentro do nosso sangue. Esse açúcar vai passar pelo pâncreas para o pâncreas produzir insulina, para a insulina pegar essa glicose e jogar ela dentro das células. Então a função da insulina é exatamente essa, transportar a glicose do sangue para dentro das células, para fazer com que as células funcionem corretamente e tudo mais. Então ele faz esse transporte. A insulina, ela é como se fosse uma chave de uma porta. Ela vai lá, ela abre a porta dessas células e faz com que a glicose entre nessas células, tá? Só que tem um momento que essas células já ficam cheias de glicose e elas não podem mais receber glicose, como se fosse um copo. Imagina um copo, você enche esse copo de água e chega uma hora que o copo chega na boca e começa a transbordar. Então assim, na hora que ele chega na boca, a insulina vai lá, fecha a porta, tranca a porta e fala, não, agora essas células não podem mais receber a glicose, já estão cheias, já estão com o seu limite suficiente, então agora eu vou trancar a porta. E aí a insulina tá cheia de açúcar, de glicose lá no sangue, tem muita glicose no sangue, e ela fala, e agora, o que eu vou fazer com essa glicose? Aí ela pega essa glicose e leva essa glicose pro fígado. Quando essa glicose chega no fígado, ela chega e o fígado transforma ela em gordura. Porque ele tem que fazer alguma coisa com essa glicose. Então ele vai lá e ele transforma essa glicose em gordura. Quando ele transforma essa glicose em gordura, bom, legal, a gente tirou a glicose ali do sangue, ele tá lá no fígado. Só que daí o fígado pega essa glicose e começa a jogar ela para todos os órgãos do nosso corpo. Tá? Ele começa a jogar a glicose. Quando ele armazena muita glicose e transforma ela em gordura, quando ele já está cheio de gordura, ele pega e começa a distribuir essa glicose para outros lugares. Quando o fígado já está cheio de glicose, cheio de gordura, porque ele pegou essa glicose, transformou em gordura e ele ficou cheio de gordura, já surge uma doença aí microscópica que chama esteatose hepática. Então é a gordura que tá ali no fígado já fazendo mal para ele e tudo mais. E aí quando ele já tá cheio de gordura, o que ele faz? Começa a distribuir essa gordura pro restante do corpo.
E aí vem uma barriguinha aqui, um colotezinho ali, e a celulite que começa a aparecer, e a gordura do corpo que começa a aumentar, e o peso que começa a subir. Por quê? Toda essa gordura que ele estava armazenando ali, que ele já fez surgir essa doençazinha aí, ele já começa a distribuir, já começa a dar outros problemas de saúde nas pessoas por conta dessa gordura que o fígado está liberando, porque ele está cheio de gordura. E aí a gente continua comendo carboidrato e continua, sabe, aquele processo todo ali acontecendo e o fígado continua fazendo isso, enfim. O pâncreas começa a trabalhar que nem louco, porque a gente está ingerindo carboidrato, ingerindo, e ele está querendo fazer com que essa glicose que fica no sangue por conta do carboidrato seja trabalhada. Então, assim, imagina que o seu sangue tá lá cheio de glicose e o pâncreas começa a produzir insulina para poder combater toda essa glicose que está ali no organismo, que ela já começa a fazer mal e tal. E aí ele começa a produzir muita insulina. E aí, quando o pâncreas começa a produzir muita insulina, o corpo fica resistente a essa insulina. Então ele não aceita tanto, ele fala assim, não, preciso resistir, esse pâncreas tá louco, o que ele tá fazendo, por que ele tá produzindo tanta insulina assim? E aí ele começa a criar uma resistência à insulina. A resistência à insulina já é praticamente uma pré-diabetes, porque você está resistindo à insulina, então a insulina não está conseguindo trabalhar mais, porque o seu corpo está resistindo a ela, e aí fica aquele processo de ela não conseguir mais fazer o papel dela. Então, quando o fígado está distribuindo toda essa gordura essa glicose que ele transforma em gordura para todas as partes do corpo, ele joga para as artérias e faz com que entope as artérias, então aquelas pessoas que têm problema, ele joga para as vísceras, ele joga para o cérebro, ele joga gordura para todo lugar. E nisso, o nosso corpo já começa a entrar num processo de degradação. Começam a surgir pequenas doenças a partir disso aí, do fígado tá cheio de gordura. Inclusive, né, tem gente que fala, tô com gordura no fígado. É exatamente isso aí. É exatamente essa doença que tem a gordura no fígado, justamente porque o fígado transformou a glicose que a insulina mandou para lá em gordura. Então, voltando a falar da célula. Então, a célula tá lá cheia de glicose já, ela trancou a porta, ela não quer mais receber essa glicose, então ela pega e fica resistente, e aí, como eu falei, causa resistência à insulina. E aí o pâncreas começa a produzir a insulina, e quanto mais ele produz, mais a célula fica resistente. E aí causa, tem só mais uma etapazinha aí para chegar na diabetes. Agora, você já tem esteatose hepática e também já tem a resistência à insulina. E essas duas juntas, o corpo já começa a ficar decadente, já começa a faltar vários nutrientes, já começa a fazer ter várias consequências, né? Então fica uma bola de neve, né? Porque, imagina, você vai lá, a insulina pega, tira a glicose do sangue, joga pra dentro da célula, a célula não quer receber mais, tranca a porta, aí a insulina joga a gordura pro fígado, a glicose pro fígado, o fígado transforma essa glicose em gordura, joga pro restante do corpo, só que aí você come mais carboidrato e aí a insulina tem que trabalhar mais, tem que fazer todo esse processo de novo, só que a célula já tá cheia, a célula começa a resistir, ela não quer mais, e aí tudo isso faz com que o pâncreas comece a trabalhar cada vez mais e o pâncreas falha. Porque todo mundo que trabalha em excesso, trabalha demais, chega uma hora que fica exausto. E é nesse momento de exaustão do pâncreas que ele falha. E aí ele falhou, e aí ele parou de produzir a insulina por conta de uma falha, e aí vem a diabetes. Então, se você tem aquela barriguinha lá, que não existia em você, mas que está lá, ali, crescendo cada vez mais, aquilo ali é uma gordura que está acumulada no fígado, e que já mostra que a nossa saúde não tá bem. Então, se você fala, eu tô acima do peso, mas tô saudável. Não tá. Não tá porque, assim, aquela barriguinha ali já se mostrando, já é sinal de que tá acontecendo alguma coisa lá dentro. Por mais que os exames não possam ver, por mais que os exames não possam ser diagnosticados como uma doença, já tá acontecendo um processo ali bem grande. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu fiz os exames há 6 meses atrás, estava tudo ok, agora eu comecei a emagrecer e comecei não sei o que e deu que eu tô com diabetes. Não, a diabetes ela vem sendo desenvolvida no nosso organismo há anos. Ela não é uma coisa que acontece de 6 meses pra cá.
Então, se no primeiro exame lá que você fez há 6 meses atrás deu 85, você já estava com uma diabetes sendo desenvolvida no seu organismo e você nem sabia. Só que o médico foi falar pra você que você estava com diabetes só quando ela chegou em 126. Porque a medicina reconhece só quando chega a 126. Só que quando ela chegou em 126, ela já tá na explosão, né? E aí ela vai subindo cada vez mais e você não controla. Então, assim, ela é desenvolvida no nosso organismo ao longo dos anos. Não é simplesmente, eu comi carboidrato hoje e amanhã eu vou ter diabetes. Não, é ao longo de todos os anos da sua vida que você vem comendo carboidrato. Aí a medicina reconheceu essa diabetes a partir de quando ela chegou em 126. E aí eles dão um medicamento para a pessoa tomar, porque, né, já provavelmente a primeira vez que ela foi lá no médico, o médico falou, olha, você está com uma pré-diabetes, você tem que parar de comer carboidrato e fazer atividade física. Aí a pessoa ignora mais ou menos o que o médico fala, e quando volta, quando já está com 126, ou 150, ou 180, ou até mais do que isso, o médico fala, agora não tem jeito, vai ter que entrar com medicamento. E esse medicamento, o que ele faz? Ele pega a glicose que está rolando lá no sangue, que é quando você fez o exame de sangue que ela está alta, ela está no sangue. Ele pega essa glicose do sangue, arromba, na verdade, porque quem tem a chave para células, para entrar nas células é a insulina. Como a insulina não está sendo produzida, ela não tem mais a chave. Então o que o remédio faz? Ele arromba a fechadura dessa porta e joga mais um monte de glicose para dentro das células. Só que essa glicose que está sendo jogada para dentro das células, ela não tem função nenhuma, a não ser fazer com que as células no decorrer do tempo comecem a dar problema, comecem a ter um mau funcionamento. E aí ele joga toda essa glicose para dentro das células e vai socando lá, como se você estivesse colocando água num copo e o negócio transbordando, e você continuasse colocando água nesse copo e o negócio transbordando. Ou seja, pra quê, né? Só que o remédio tem que fazer alguma coisa. E é isso que ele faz. Ele faz com que a glicose saia do sangue e vá para dentro das células. Mas aí começa um problema maior depois, futuramente, quando essas células começarem a ter um mau funcionamento justamente por uma quantidade elevada de glicose dentro delas. E aí começam a ficar prejudicadas, né? Aí a pessoa continua comendo carboidrato. E o médico tem que fazer o quê? Aumentar a dose do remédio. Não tá funcionando mais um, vamos tomar 2. Ou assim por diante, tá tomando 2, toma 4. Ou então aplicar a insulina, né? O médico aplica a insulina lá no sangue. E aí o que a insulina vai fazer? Como o pâncreas parou de produzir a insulina, ela vai tentar fazer o trabalho dela, que é jogar a glicose para dentro das células, que é jogar o restante da glicose que ela não conseguiu jogar para dentro das células, jogar pro fígado, e aí fica uma bola de neve. Porque tá ali um circuito de vai pra lá e vem pra cá e joga glicose pro sangue, joga glicose pro fígado, e o fígado transforma em gordura, e a gordura vai pro corpo, e enfim, não acaba nunca. Então, o remédio ele não vai curar a diabetes, ele vai controlar a diabetes, mas o remédio a longo prazo, ele vai causar problemas. É melhor tomar o remédio do que estar com a diabetes 200, 300, 400? Lógico que é, porque a diabetes alta, ela pode causar várias consequências graves para o nosso organismo. Então o remédio ele está ali para fazer esse controle. Mas e qual é a cura da diabetes? Não é o remédio, porque o remédio está continuando aquele ciclo vicioso. A cura da diabetes, se você já entendeu todo esse processo até agora que eu expliquei, a cura da diabetes está nada mais, nada menos do que o não consumo de carboidrato, ou seja, diminuir drasticamente ou parar de consumir carboidratos. Então aí que está a questão, aí que está o X da questão. O carboidrato ele faz mal, sim, ele causa a diabetes, sim, ele causa colesterol, ele causa, enfim, você viu que quando o fígado começa a jogar essa gordura pro corpo todo, começa a vir várias doenças, como colesterol, triglicérides, ou seja, é tudo relacionado ao grande consumo de carboidrato que a gente, de uns tempos pra cá, começou a consumir demais, porque começou a ter em todos os lugares, e se você for analisar, antigamente não tinha isso. Então, uma pessoa consciente teria já chegado na conclusão de que o carboidrato realmente não faz bem para o organismo. As pessoas, as indústrias de remédio, as indústrias alimentícias de diet light, todas essas coisas aí,
querem, infelizmente, que a gente tenha uma saúde um pouco mais debilitada, porque dessa forma vende mais remédio, dessa forma vende mais produtos que dizem que emagrece, mas que são falsos também, porque tem coisas que fazem mal. Então, assim, a indústria que fazem os industrializados, você acha que eles querem que a gente pare de comer? Você acha que eles querem que a gente não coma aquele salgadinho, aquela bolacha deliciosa e que faz só causa dano ao nosso organismo? Eles não querem. Então, assim, não é legal divulgar. Não é legal falar o que faz mal para nossa saúde, não é legal falar o que realmente faz bem, porque tem muito envolvimento por trás disso, tem muito dinheiro por trás de tudo isso. Então, assim, tem muitas pessoas que falam aí que depois tem os seus vídeos bloqueados, enfim. Por quê? Porque as pessoas não querem falar sobre saúde, as pessoas não querem que as outras pessoas sejam saudáveis, porque dá dinheiro para pessoa doente. Dá dinheiro para a indústria da farmácia, dá dinheiro para a medicina, dá dinheiro pro cara que produz produtos que dizem que emagrece, dá dinheiro para muita gente, para os industrializados. Então isso vai ser difícil de você ver alguém falando, embora hoje eu já vejo muitas pessoas falando sobre isso, querendo realmente ajudar, querendo realmente divulgar e distribuir informação, mas é complicado, porque a cabeça das pessoas ela tá muito fechada para receber esse tipo de informação. Ah, porque eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Não, você não tem que comer de 3 em 3 horas. Imagina você jogando glicose para dentro do seu organismo de 3 em 3 horas. Imagina seu pâncreas, imagina, sabe, os outros órgãos, como que eles vão ficar você comendo de 3 em 3 horas. Imagina que se de 3 em 3 horas você comer um pão, se de 3 em 3 horas você come um pão, uma bolacha, um arroz, feijão, batata, imagina. Então, assim, esse de 3 em 3 horas também foi criado por alguém aí que provavelmente tinha algum problema de saúde e que foi falado pra ela que ela precisava comer de 3 em 3 horas e isso foi se espalhando. Sabe, os nossos bisavós não comiam de 3 em 3 horas, os nossos antepassados de mais de 100, 200, 300 anos atrás não comiam de 3 em 3 horas, eles comiam quando eles tinham o que comer, porque muitas vezes eles não tinham como o que comer, eles não tinham uma geladeira para abrir um mercado para ir. E eles comiam quando dava, quando eles saíam para caçar e conseguiam caçar, porque às vezes eles não conseguiam nem caçar. Então, assim, né, tá errado, tá tudo errado e as pessoas não conseguem entender que o que eles mostram pra gente aí é tudo muito fora do real, fora do que faz com que a gente tenha saúde. Então, toda diabetes tipo 2 tem cura, e a cura tá na nossa alimentação. E se você entender só um pouquinho do que eu falei aqui, do mal que o carboidrato faz para o nosso organismo, eu já vou estar feliz. Porque realmente é uma coisa que é complicado de fazer as pessoas entenderem. Aí a gente tem assim, vou falar um pouquinho só, entrar dentro de um pouquinho do carboidrato. O carboidrato tem em todo lugar, gente. Não é assim, eu vou parar de comer carboidrato, mas o carboidrato ele é necessário. Ele é necessário, mas em pouca quantidade, não na quantidade que a gente come. Então, assim, tem carboidrato no alface, tem carboidrato no brócolis, tem carboidrato em todas essas coisas que se chamam de saudáveis. Vegetais, verduras, legumes, frutas, tudo tem carboidrato. Só que assim, quando a gente fala em parar de comer carboidrato, a gente está querendo falar de parar de comer carboidrato de alto índice glicêmico. O índice glicêmico o que é? É a rapidez com que o alimento é digerido no nosso organismo. Ou seja, essa velocidade, né? Vamos falar em velocidade. A velocidade com que o alimento libera a glicose no nosso organismo. Ou seja, o alimento entrou. Se ele tem um alto índice glicêmico, ele vai entrar e automaticamente ele já vai estar liberando essa glicose no nosso organismo. Porque quando a gente fala em alto índice glicêmico é isso, ele tem uma alta velocidade de liberar a glicose no nosso organismo. E quais são esses alimentos de alto índice glicêmico? Arroz, farinha branca, vários outros tipos de farinha também, farinha de mandioca, farinha de arroz. Normalmente todas essas farinhas estão incluídas ali nesse alto índice glicêmico, a não ser as farinhas chamadas farinhas low carb, que são farinha de coco, farinha de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de frango. Essas farinhas são consideradas low carb, então elas não têm alto índice glicêmico. Agora, farinha no geral, arroz, pão, porque no pão também vai a farinha, tem glúten também faz muito mal, qualquer dia eu vou gravar um vídeo pra vocês falando sobre o glúten, tudo que tem açúcar, tudo que é industrializado. Quando a gente fala em carboidrato, a parar de consumir carboidrato são essas coisas.
essas coisas que tem esse alto índice glicêmico e que quando entra no nosso organismo já se transformam em glicose momentaneamente. Aí tem os outros alimentos que têm baixo índice glicêmico, que são alimentos que entram no nosso organismo lentamente, que vai liberando essa glicose lentamente no nosso organismo e que tem uma digestão mais lenta. Ou seja, os de alto índice glicêmico, além de ele liberar a glicose rapidamente no nosso sangue, eles têm rápida absorção do organismo e rápida digestão. Então, por isso que as pessoas comem de 3 em 3 horas, porque elas comem o carboidrato, e o carboidrato daqui 3 horas, daqui 2 horas, por aí já deu fome de novo, porque ele foi absorvido e fez a digestão muito rápida. Diferente do baixo índice glicêmico. De baixo índice glicêmico, ele faz a digestão muito mais lenta, ou seja, isso é muito melhor para o nosso organismo, e ele vai jogando a glicose dentro do sangue aos poucos, vai liberando. Como uma cisterna de águas pluviais. Hoje em dia é necessário você colocar na sua casa, quando você for construir, um reservatório de águas pluviais, ou seja, ele capta essa água da chuva e vai liberando essa água aos poucos na rua. Então, assim, toda a água que você recebeu ali nos seus canos, nas suas calhas, da sua casa, tal, vão justamente para essa cisterna, para esse reservatório. Porque se elas forem todas para a rua ao mesmo tempo, vai chegar e vai dar a enchente. Então, você fazendo esse reservatório vai ter uma quantidade ali de metros cúbicos, e aí você vai pegar e vai estar reservado ali e tal, e quando acabar a chuva ele vai começar a jogar essa água para fora aos poucos. Então é exatamente isso que faz os carboidratos de baixo índice glicêmico, ele vai liberando a glicose no nosso sangue aos poucos, então não faz mal, a digestão é mais lenta. Quando você come esse tipo de carboidrato, você tem uma saciedade por mais tempo, você não fica com fome tanto tempo. Então, assim, o que são esses carboidratos de baixo índice glicêmico? Os legumes mesmo, os vegetais, como eu falei, todos os vegetais, todos os legumes, verduras e frutas, enfim, tem carboidrato. Então, eles são de baixo índice glicêmico. Agora, se você está numa fase que você quer emagrecer, o ideal é que você tire um pouquinho esses tubérculos, batata, inhame, cenoura, mandioca, porque como eles têm uma quantia um pouco maior de carboidrato, mesmo na concentração geral dele, ele acaba atrapalhando um pouquinho o emagrecimento. Agora, se você não quer emagrecer, se você quer ter só uma saúde, uma vida saudável, alimentar e tudo mais, você pode consumi-los, que é muito melhor do que você consumir um pão, por exemplo, que tem um altíssimo índice glicêmico, e aí tem a farinha, tem o glúten, tem várias coisas que fazem mal, e tem açúcar, enfim. Então essa é a diferença do alto índice glicêmico para o baixo índice glicêmico. Então quando a gente fala parar de consumir carboidrato, é parar de consumir esses carboidratos de alto índice glicêmico, que é eles que vão liberar a glicemia, a glicose no nosso sangue com tal rapidez que daí vai acontecer todo aquele processo no nosso pâncreas que a gente já viu. Então, assim, como seria um prato correto para a gente se alimentar? É um prato constituído de proteína, vegetais, legumes, verduras e gordura. Então a gordura, como eu falei no começo do vídeo, ela não é a vilã da história. A gordura boa, ela é uma gordura que tem que ser ingerida pela gente. A gente precisa dessa gordura. Além de ela dar mais saciedade, ela mantém nossos pratos mais completos. Então o que é a gordura boa? Óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, manteiga, não margarina. Margarina é um veneno, é a manteiga. A banha de porco, então assim, você pode comprar banha de porco animal, né, no mercado e consumir ela faz muito bem para a saúde, ou você pode, melhor ainda, tirando um pouco até de conservante que teria na do mercado, produzir sua própria banha. Você compra o tal do toucinho lá, né, e coloca ele para cozinhar, e ele vai liberar um óleo, e esse óleo depois, quando ele esfriar, ele vai virar banha, e isso é ótimo para nossa saúde, não faz mal. Isso são os médicos que eu sigo que dizem, vários deles. Não sou eu que estou dizendo, como eu disse, eu não sou médica, eu não sou uma pessoa que com grande entendimento da saúde. Na verdade, eu tenho um grande entendimento pela questão de estudar, mas eu não tenho um diploma para falar sobre isso, mas eu sigo pessoas que têm, e eu estou aqui simplesmente para transmitir essas informações que eu venho adquirindo nesse tempo. Então essa gordura ela é necessária porque ela vai ajudar a gente a ter mais saciedade, ela vai ajudar a gente a sentir menos fome, e
E essa gordura da carne, por exemplo, também, uma gordurinha da picanha, por exemplo, lá que a gente tira, eu tiro porque realmente eu não gosto, mas quem gosta, é uma gordura que faz bem. Os nossos antepassados, eles comiam essa carne com gordura, e essa gordura era boa, era bacana, e isso dá pra eles mais saciedade e mais energia. Então, essa gordura, ela não é a vilã da história. Agora, a gordura, qual é a gordura ruim? A margarina é uma gordura bem ruim. O óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, óleo disso, óleo daquilo, todos esses óleos aí, vegetais de mercado que ficam lá na prateleira durante 6 meses, 1 ano, são que fazem mal para a nossa saúde. E essas gorduras não são gorduras boas. Porém, essas outras que eu falei para vocês são gorduras boas e que é legal a gente ter na nossa alimentação, sim. Então, assim, a low carb é isso. A low carb é um estilo de vida ao qual você para de consumir esses industrializados, essas farinhas, açúcares. E assim, eu vou parar. É uma coisa, é uma escolha, eu quero isso pra mim porque eu quero ter saúde, eu quero isso pra mim porque amanhã eu não quero ser uma pessoa diabética, embora eu já tenha uma grande probabilidade de ser, porque ela já está se desenvolvendo no meu organismo. Mas, bom, não deu lá no exame, mas eu já vou começar a mudar para que ela nem chegue a dar, entendeu? Então, assim, a low carb é isso, é baixo carboidrato. Então, é você tirar esses carboidratos de alto índice glicêmico da sua refeição e consumir bicho e planta, né? O pessoal chama de bicho e planta, que é consumir todos os tipos de carne dos bichos que a gente tem. Ovo é maravilhoso, teve uma época que começaram a falar que o ovo fazia mal, que o bacon fazia mal. Não faz mal, gente. Tá ali do bicho, ele saiu do bicho, a gente tá comendo, sabe? Por que faria mal? Não passou por nenhum processo de industrialização, embora o bacon, muitos bacons por aí tem açúcar, tem glicose, tem maltodextrina, que também é um outro tipo de açúcar. Às vezes o açúcar está enrustido como um outro nome. Então é bom a gente ter um conhecimento também de quais nomes que são conhecidos do açúcar aí pra ver, porque ele é enrustido de várias formas. O pessoal coloca açúcar no bacon para conservar. Pra quê? Né? Por quê? Porque às vezes fica lá na prateleira durante muito tempo. Então, assim, até as coisas que são saudáveis não são tão saudáveis assim. Até o frango, a carne que a gente come, tem coisas que eles injetaram no animal, para o animal crescer rápido. Os frangos aí dizem que tem frango que em 6 meses já está no tamanho de adulto, porque eles colocaram um hormônio ali nele para ele crescer rápido para a gente consumir. Então, assim, até comendo os alimentos que teoricamente deveriam ser saudáveis, eles não são saudáveis. As legumes, verduras e vegetais e tudo mais estão cheios de agrotóxico. Não tem, assim, a gente não tem muita condição de comer orgânico, porque o orgânico é mais caro. Para comprar do cara que cria a galinha lá diretamente, ou a vaca, é muito mais caro. Então, assim, mesmo que a gente tenha uma alimentação que a gente acha que ela tá sendo saudável, ela não tá, porque a gente tem tudo isso. O leite é cheio de hormônio, cheio de coisa que eles colocam na vaca pra vaca produzir, o leite durante o ano todo. A mulher, quando ela tem um filho, ela produz o leite a partir do momento enquanto o filho dela tá mamando. Parou de mamar, o leite para. A vaca é a mesma coisa. Primeiro que o leite de vaca é para bezerro, não é para humano. Segundo que ela tem o bezerro lá, e aí eles começam a colocar hormônio e várias coisas nela para que ela tiram o bezerro dela e colocam vários produtos químicos, injetam vários produtos químicos nela para que ela continue produzindo aquele leite no decorrer do ano todo, porque ela produziria o leite enquanto o bezerro estivesse mamando. Ele para de mamar, teoricamente ela pararia de produzir o leite, e eles ficam injetando. E aí quando a gente está grávida, que a gente vai amamentar, não pode tomar não pode tomar antibiótico, não pode tomar isso, não pode tomar aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque tudo vai pro leite. Então tudo que a vaca toma, tudo que eles injetam nela vai pro leite. E quem toma isso? Nós. Entendeu? Então, assim, o leite também é uma coisa que não faz bem para a saúde, se você for parar para pensar. Leite de vaca é para bezerro, não para humano. Então, assim, são muitas coisas que as pessoas colocam na nossa cabeça e na nossa mente e colocam crenças na nossa cabeça desde quando a gente nasce de coisas que estão erradas. Infelizmente. E aí a gente acaba tendo uma alimentação e uma vida totalmente diferente do que seria o certo por conta disso, por conta dessas coisas que a gente veio aprendendo no longo do tempo. Então, assim, outra coisa, o pessoal fala que o carboidrato é fonte de energia. Mas
Você vai ler várias matérias na internet, você vai jogar lá no Google lá e vai aparecer um monte de coisa, tanto a favor da low carb quanto contra a low carb, tanto falando que carboidrato é fonte de energia, quanto falando que carboidrato não é fonte de energia. Então, assim, o carboidrato acabou virando fonte de energia quando as pessoas começaram a consumir o carboidrato de uma forma tão grande que para poder o organismo vamos dizer que ele se readaptou para poder fazer com que ele queimasse esse carboidrato e virasse ela a principal fonte de energia. Mas os nossos antepassados, como eu dizia, eles não tinham pão, eles não tinham farinha, eles não tinham bolo, eles não tinham açúcar, eles não tinham nada disso. E eles tinham muita energia porque eles tinham que sair para caçar. Às vezes ficavam 2, 3 dias sem comer, e isso também eu vou falar no próximo vídeo sobre o jejum, que hoje em dia é chamado de jejum intermitente, mas os nossos antepassados já faziam isso. Na Bíblia consta muitos jejuns, Jesus fazia jejum, então assim, é uma coisa que já vem da antiguidade e faz muito bem para a saúde, além de ajudar no emagrecimento. Então assim, eles ficavam 2, 3 dias sem comer e tinham que ter energia para ir lá e correr atrás do bicho para comer, sabe? Então, o que acontece? Hoje a nossa fonte de energia é o carboidrato. Só que se a gente parar de consumir carboidrato, o que vai acontecer? O corpo vai começar a consumir energia através de corpos cetônicos. Então, assim, você já pode ter ouvido ou lido alguma coisa sobre dieta cetogênica, cetose. Nosso corpo ele entra em cetose e passa a pegar a energia desses corpos cetônicos. Então, se a gente tem pouca glicose no sangue, ele passa a produzir esses corpos cetônicos e é a partir dali que ele vai gerar energia. Então a gente não vai ficar fraco, a gente não vai ficar doente porque a gente parou de comer carboidrato. Mais uma coisa, o carboidrato e o açúcar, eles causam dependência. Tem artigos na internet que comparam o açúcar e a farinha de trigo à cocaína, porque eles causam dependência e a gente é viciado e não sabe. Então assim, você vai começar a tirar o carboidrato da sua alimentação. A primeira semana, os primeiros dias, você vai ficar tonto, você vai ficar com tremedeira, você vai ficar com dor de cabeça, você vai ter vontade de comer o mundo, de bala, de doce, de alguma coisa para poder passar essa sensação, mas é uma desintoxicação que o organismo está fazendo. Então, além de estar desintoxicando, você tem a abstinência. A abstinência vai ser essa tontura, essa loucura que você vai ter vontade e tudo mais, porque ela é uma droga. Ela é uma droga que vicia, só que a gente não entende que a gente come tanto açúcar e que a gente come tanto pão, tanta bolacha, tantas coisas, porque a gente é viciado. E então você vai ter essa abstinência quando você começar a tirar. Então uma dica que eu dou é pra você ir tirando aos poucos, porque se você tirar tudo de repente, você vai sentir mais. Se você ir tirando aos poucos, tira essa semana o açúcar, tira a semana que vem o doce, o doce não, a farinha, tira na outra semana o arroz, enfim, vai tirando aos poucos. O arroz ele já foi bom, a farinha de trigo já foi boa, quando eles eram processados, quando eles eram feitos e armazenados de forma mais cuidadosa e tudo mais, eles tinham as suas propriedades. Só que hoje em dia, com o glúten presente aí em todas as coisas, ele acaba sendo contaminado pelo glúten e o glúten faz mal, o glúten não é uma coisa legal, ele é uma coisa que tem nesses alimentos para poder dar um gosto melhor, para poder dar um sabor melhor, mas ele não é uma coisa que faz bem. Então assim, hoje em dia tudo tem uma contaminação. A aveia é uma coisa que era para ser uma coisa super natural, super que fizesse bem para a saúde, mas ela tem contaminação do glúten, porque ela é fabricada junto com o trigo. Enfim, é muita coisa, gente, é muita informação para passar num vídeo só. Mas é complicado, porque a gente aprende de uma coisa e aí quando vem uma novidade dessa de que isso e aquilo faz mal, a gente tem a tendência de negar, de recusar essa informação. Mas podem pesquisar, eu não estou falando besteira porque eu tenho estudado para falar isso. Podem pesquisar, pesquisem sobre o low carb, pesquisem sobre o glúten, pesquisem sobre o jejum intermitente, pesquisem sobre o mal do carboidrato, pesquisem mesmo, de verdade. Vocês vão ver que tem muitas fontes confiáveis aí que estão falando o que eu estou falando, então eu não tô passando informação de mentira aqui pra vocês, mesmo porque eu não tenho o intuito de ganhar nada em relação a isso, é só uma troca de informação mesmo. Então é isso, na low carb a gente tem a redução do carboidrato, e aí a gente tem, no começo, como eu falei, essa abstinência aí da droga e tudo mais.
e a gente inclui alimentos que são saudáveis. E aí o nosso corpo começa a funcionar de uma forma legal, uma forma bacana. Eu mesmo não estava comendo tudo errado, eu estava com uma depressão, então eu não tinha vontade de comer, eu ficava sem comer, e aquilo me fazia mal. E aí agora eu tenho a disposição, eu faço atividade física, eu tenho energia, eu tenho vontade de sair da cama, de levantar, de fazer acontecer. Sabe, tudo isso, tudo que aconteceu comigo desde vamos colocar julho pra cá, foi tudo uma coisa complementando a outra. Eu fiz um seminário de inteligência emocional, onde eu trabalhei minha mente, depois eu comecei a mudar minha alimentação, para começar a mudar as sensações de corpo que eu tinha, que era de cansaço, de preguiça, disso, de aquilo outro, e aí comecei a fazer exercício, e tudo isso que foi acontecendo de lá pra cá, como eu falo, é o tal do equilíbrio, né? É quando você vê que tudo isso foi uma coisa ligando a outra e foi se tornando tudo muito perfeito. O espiritual é muito importante, a gente buscar espiritualidade na crença que a gente tem, no que a gente acredita ser real ou não, enfim, buscar a espiritualidade mesmo, sabe? Independente se você acredita em Deus ou não, mas buscar um equilíbrio aí em todas as áreas da vida. Eu falo que o nosso corpo ele foi feito de uma forma tão maravilhosa que você vai conseguindo fazer as coisas ficarem equilibradas, e você vai vendo que tudo isso vai se interligando, assim, uma coisa tem a ver com a outra, o espiritual tem a ver com o emocional, que tem a ver com a saúde, que tem a ver com o exercício físico, que tem a ver com você, com a sociedade, que seria o seu social, e aí tudo vai se tornando tão harmonioso, tão equilibrado, que sua vida vai começando a fazer sentido, entendeu? Então, assim, a saúde e a alimentação não é só a saúde e a alimentação, é a saúde e a alimentação. O alimento, a gente tem que controlar o que a gente come, não o alimento controlar a gente. Não a gente comer um monte de doce porque a gente tem necessidade, tem esse vício do doce. Então, assim, não é, nunca mais eu vou comer um bolo na minha vida, nunca mais eu vou... Não é um nunca mais, é exceção. Então o que a gente tem hoje? Uma vida que a gente come um monte de tranqueira e de vez em quando a gente come um alimento saudável. A gente tem que mudar essa forma de ver isso. A gente tem que no dia a dia se alimentar de forma saudável para o nosso corpo trabalhar direito. E uma vez ou outra, a exceção de você colocar um doce ou colocar alguma outra coisa dentro do seu organismo, não vai te matar. O que mata é o excesso. Tem um médico que eu sigo que ele fala que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então você tomou um remédio para dor de cabeça, ele vai servir e vai passar a sua dor de cabeça. Só que se você tomou 30, ele já vira veneno. Então, assim, a gente consome os alimentos hoje em dia achando como se não houvesse amanhã. Eu como 5 pãozinhos por dia. Gente, isso faz mal. Então, assim, se você comer 5 pés de alface por dia, vai chegar uma hora que ele vai te fazer mal. Ele vai complicar alguma coisa no seu intestino. Então tudo que é em excesso faz mal. Então a gente tem que entender que essas coisas que a gente já sabe, não precisa ninguém falar, mas a gente já sabe que fazem mal, que é açúcar, farinha e todos esses industrializados, tem que ser uma exceção. Não tem que ser uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Então não é fácil, mas é uma coisa que a gente tem que pôr a mão na consciência e começar a mudar se a gente quer viver bem, se a gente quer viver com saúde, se a gente quer viver uma vida extraordinária. Então a gente tendo uma saúde equilibrada, mais perto do natural possível, mais próxima do natural possível, a gente vai ter uma saúde melhor. Então aí a gente associa essa alimentação a uma prática de exercício, a uma hidratação legal do corpo, que tem um outro médico que eu sigo que diz que quem não se hidrata se mata. E aí a gente procura trabalhar nosso emocional, fazer exercícios, fazerem coisas tanto para o físico quanto para o emocional. Procura se inserir em alguma coisa que faça com que sua espiritualidade cresça. Então, assim, mesmo os ateus, mesmo os agnósticos, mesmo as pessoas que não acreditam em Deus ou em alguma coisa, tem que ter uma espiritualidade legal. Sabe, eu vou gravar um vídeo também falando sobre espiritualidade, a importância de ter esse equilíbrio. É como eu falo, é o equilíbrio. É o equilíbrio entre todas as coisas da vida que fazem com que a gente tenha uma vida extraordinária. Então, assim, se a gente quer ter uma vida plena, se a gente quer ter uma vida realmente sem doenças e realmente como que eu posso dizer? Plena, né, mesmo? Se a gente quer ter uma vida maravilhosa, se eu quero ser um vencedor na minha vida, se eu quero
conquistar as coisas, eu tenho que estar com a saúde bem, eu tenho que estar com a mente boa, eu tenho que estar com o espiritual ali alinhado. Então, assim, pra gente ter uma vida extraordinária, é realmente isso que a gente precisa, alinhar todas essas coisas e fazer com que todas fiquem em equilíbrio. Então, pra gente ter essa vida, a gente tem que ter a cabeça no lugar e mudar, e colocar na nossa cabeça que é importante e que tudo que depende de uma vida extraordinária está dentro da gente. Não adianta a gente ficar culpando o outro se tudo está nas nossas mãos, sabe? Se uma alimentação saudável está nas nossas mãos, se eu fazer um exercício físico ou fazer alguma coisa está nas nossas mãos. Então, assim, a gente tem que fazer escolhas. A vida é cheia de escolhas. Então, eu tenho que pensar quais são as minhas escolhas. Eu tenho que ter um foco, ter uma meta, me dispor, ter disposição, porque tem que ter disposição sim. Não vou falar que é fácil você, às vezes, ir num lugar e rejeitar alguma coisa que você sabe que não vai te fazer bem. Então, assim, tem que ter determinação, ter um foco mesmo, pensar, não, eu quero ter uma saúde melhor, eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física por causa disso, e dessa forma minha vida vai ser melhor, dessa forma, e fazer as escolhas. A vida é cheia de escolhas. Basta a gente saber se a gente quer fazer a escolha certa ou a escolha errada. Basta a gente saber se a gente quer ir pro caminho do bem ou pro caminho do mal. Então, assim, a gente tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio tá aí pra gente escolher e fazer como a gente quiser. Só que, assim, a gente tem que colocar na nossa cabeça que mudar não é fácil, mas é necessário. É necessário uma mudança para um estilo de vida melhor, é necessário uma mudança para uma saúde melhor, é necessário uma mudança para um corpo melhor, porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai colher os mesmos resultados. Agora, a partir do momento que a gente escolhe mudar, aí vem outros resultados. Então, se a gente ficar dentro daquela caixinha a vida inteira, a gente vai sempre ter os mesmos resultados que estão dentro da caixinha. Agora, se a gente sair da caixa e ir para fora dela e buscar outras coisas, a gente vai ter resultados diferentes. Então, assim, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto ela é muito boa, eu tô ali, tô tranquilo, mas e aí? Você vai ter sempre os mesmos resultados, porque você está plantando sempre as mesmas coisas. Então vamos mudar, porque a mudança ela é importante, ela é essencial em nossa vida. Bom, espero que não tenha ficado tão longo o vídeo, como eu falei, é muita coisa pra falar. E aí vão surgindo outros assuntos que dá vontade de você engatilhar, mas não dá, porque senão fica muito longo e muito cansativo mesmo o vídeo. É isso, e espero que vocês consigam ver aí o que é prioridade pra sua vida e realmente consiga sair dessa zona de conforto e a querer mudar e querer ser uma pessoa melhor. Lembre-se, exercite a sua mente e mostre pro seu corpo quem é que manda. Tchau, tchau, fique com Deus e até mais.